clássica do território, objeto da filosofia política, e é sobre ela que essa filosofia política trabalhava, a unidade do território, ou pelo menos, do século XVII, aquilo que se entende como Estado-nação, o território é um conceito político fundamental. Mas o Foucault não faz filosofia política, tá? O Foucault está fazendo uma analítica do poder enquanto governamentalidade. E nesse caso, o sentido material de governamentalidade, e não o sentido moral. Ou seja, e lá no sentido material, é claríssimo que o Foucault diz que, nesse caso, a governamentalidade se aplica para uma população em deslocamento. Tá? Quer dizer, então, uma população em deslocamento. Mas não quer dizer que o território desapareça, né, do crivo de análise. Eu pensaria aí, né, o território a partir da ideia de fronteira, né, que você bem definiu aí. Eu vou confessar agora um segredo, né? A minha palestra hoje, né, era pensada primeiramente para discutir a questão das fronteiras, né? E como eu quero pensar um pouco mais sobre isso, eu resolvi passar para uma próxima. Mas vou dizer uma coisa para você. Tem vários níveis para a problematização de fronteira a partir dos estudos dos anos 90, particularmente por ocasião da comunidade como europeia, a ampliação do conceito de cidadania vinculada à nacionalidade para o conceito de cidadania vinculado a uma comunidade europeia, o que coloca em crise o conceito de cidadão, o que coloca em crise também o sentido que se tinha no território, digamos assim, o que ele significa, e que vai colocar em crise também o conceito tradicional de fronteira. Ora, o conceito de fronteira nunca foi um objeto predileto da filosofia política, né? Era nação, como você bem disse, território, né? Povo, não é isso? Cidadania. Mas ela passa a constituir-se num problema por ocasião das migrações massivas. E não quaisquer migrações. Justamente essas migrações que decorrem dos processos de descolonização, né, da África, etc., tá? Da repartição de território por parte dos próprios países europeus. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: nós não podemos esquecer que existe uma dimensão cartográfica da fronteira. Ou seja, nós continuamos tendo dificuldades para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Há uma fronteira aí. Os mexicanos têm, ou aqueles que vão pelo México, têm uma dificuldade de entrar pelos Estados Unidos. Haverá um muro aí, não é isso? Quer dizer, há uma delimitação de fronteiras. Mas o que os estudos de fronteiras introduzem nos anos 90, mas também até o momento atual, é uma proliferação das fronteiras e uma heterogeneização das fronteiras. Esses estudos começam, a meu modo de ver, de maneira mais exemplar com Etienne Balibar, nos anos 90, né? Por ocasião da questão da cidadania europeia, né? E há um livro do Balibar, mais recente, chamado Citoyen Sujet, ou seja, o esgarçamento do conceito de cidadania por meio da sua problematização a partir dos processos de sujeição, de subjetivação, né? A partir da ideia do sujeito, tá certo? E nós temos também um outro estudioso, que, a meu modo de ver, é importante nessa reflexão, pouco comentado, menos comentado que o Balibar, que é o Sandro Mesadra. O Sandro Mesadra, ele não trata politicamente as fronteiras, ele a trata epistemologicamente, ou seja, que a proliferação das fronteiras e a sua heterogeneidade envolve uma nova taxonomia, rompendo com os conceitos tradicionais da filosofia política. Bom, seria necessário perguntar aqui de que trata um, de que trata outro, né? O Balibar vai falar de fronteira antropológica, e o Sandro Mesadra vai falar da fronteira não como uma coisa. Aí tem algo bem Foucaultiano, desculpe, né? Quer dizer, a fronteira para o Mesadra não é uma coisa, ela é uma relação social complexa, né? Uma luta, uma tensão, não é isso? E para o Balibar, referindo sobretudo aos migrantes na França, né,
que vem massivamente a partir dos anos 90, principalmente, o Balibar fala de uma alteridade inassimilável como condição para a constituição de um corpo nacional. Um corpo estrangeiro inassimilável como condição, né, de constituição de um corpo nacional. É claro que a inspiração também é Foucaultiana nesse aspecto, né? E, portanto, né, o Balibar introduz aí a ideia de que é preciso romper com a ideia, quando se trata da fronteira, com o externo ou interno. E é preciso romper com a inclusão e a exclusão. Salvo os casos extremos dos campos de retenção e das deportações, né, as situações que analisa o Balibar são daqueles imigrantes sem documentos que vivem na França, que vivem em toda a Europa, que vivem nos Estados Unidos, aqueles brasileiros que estão ilegais lá nos Estados Unidos. Quer dizer, como são assimilados esses imigrantes? O Balibar fala de uma produção inclusiva enquanto de ilegalização. O migrante é objetivado como alguém incluído, né, incluído como ilegal. Estão entendendo? Né? Quer dizer, essa é a fronteira, digamos assim, que nós deveríamos prestar atenção. Então, fronteira, ela deixa de ser somente cartográfica, esqueci de falar da geopolítica, ela deixa de ser somente geopolítica, zonas especiais de proteção, etc. Ela passa a ser também entendida como uma relação social tensa, né, Sandro Messadra, e passa a ser vista também a partir da perspectiva de uma assimilação ou de uma inclusão pela ilegalidade. Quer dizer que a ilegalidade não é uma condição pré-existente do migrante. A ilegalidade é uma objetivação produzida, né, pelos próprios países que os recebem e fragmentando posições do sujeito desde o momento em que ele pede para atravessar uma fronteira até o momento em que ele é considerado um residente. Pergunta-se a ele sempre quem ele é, com quem ele mora, não é isso? A ideia da verbalização, ou seja, ele tem que ter uma fixação, um domicílio fixo, a ideia da fixação de uma identidade, da fixação de um domicílio, ou seja, a renúncia à condição da errância, a renúncia à condição vagabundo. Bom, falei demais, mas eu não sei se era isso que você esperava, mas eu estou atento na minha reflexão. O livro do Messadra, um se chama Direito de Fuga, Migrações, Cidadania e Globalização, publicado em verão de 2006, mas tem outro que ele publicou com o Brent Wilson, chamado Fronteira como Método, ou A Multiplicação do Trabalho, está em inglês. Tá? Então, esses livros, né, ou esses autores, ajudam realmente a desvincular o conceito de fronteira unicamente a partir da linha do território entre uma e outra nacionalidade. Então, é um deslocamento. Bom, as questões que o professor Manuel me coloca, e que o professor Guilherme me coloca também, me são muito caras, porque quando se fala em migração, geralmente nós estamos pensando em 2015, né, que foi o ápice do processo migratório, sobretudo via mar Mediterrâneo, né, e a quantidade de mortos expressiva que houve nesse momento, nessas travessias, né. Mas o Brasil também, né, nos últimos anos, tem pelo menos duas ondas migratórias significativas, né, a dos haitianos, né, que não decorre somente de um problema climatológico, né, mas de uma situação política, histórica, né, evidentemente, de miserabilidade, e mais recentemente a situação do povo, da população, eu ia falar povo já, né? Da população venezuelana, quer dizer, ela é apreendida quando entra no Brasil como população, não como povo. E aquilo que você falou, né, da marca, né, da condição, você falou da canela, né, quer dizer, uma condição, uma inscrição corporal, quer dizer, uma inscrição biológica como condição de acolhida desse migrante, quer dizer. Então, tem
tem então esse lado que foi identificado sob outros aspectos pelo Didier Fassin, essa inscrição biológica e, portanto, nem jurídica e nem política, como razão de acolhida, né, de um migrante pobre, miserável, perseguido no país, né, que vive na miséria, mas também tem outros tipos de inscrição, né? O Balibar, por exemplo, ele fala de um neorracismo sem raça. Tá certo? Para o Balibar, não é o conceito de eugenia, não é o conceito de seleção natural que, digamos assim, influenciou na cultura ocidental e com isso decorreu a xenofobia. Quer dizer, a inscrição primária não é biológica. Para o Balibar, a inscrição primária é cultural, né? E essa inscrição cultural do migrante estrangeiro que usou como subterfúgio um argumento biológico, mas ela continua sendo cultural, né? E nesse aspecto, a razão dessa aversão, né, segundo a opinião do Balibar, e é dessa versão que eu me afasto um pouco, segundo a versão do Balibar, do Wallerstein, que escreve com ele, Raça, Classe e Nação, um livro já de alguns anos, justamente o que se teme do imigrante é o seu estilo de vida, é a sua maneira de viver, não é isso? É a sua inassimilação aos valores da República, né? Ou seja, é por ele não renunciar àquilo que ele era e àquilo que ele, portanto, é objeto desse neorracismo. Por ele não viver juntos, conforme o vivre ensemble francês exige para que ele encontre ou que se produza uma nova identidade integrada, né, nesse caso, a França, os valores da França, e por aí poderia agregar qualquer outro país. Bom, é justamente essa ideia de integração, entre aspas, que nós poderíamos conciliar com essa outra ideia não positiva da inclusão pela ilegalidade, da produção da ilegalidade, né? Ou, nesse caso, da inclusão pela produção, digamos assim, de uma renúncia àquilo que o indivíduo, o sujeito realmente é, as raízes que ele traz consigo. É preciso esquecê-las, é preciso deixá-las de lado para se integrar, né, ao país de destino. Então, o que eu tentarei fazer nesses 3, 4 anos da minha pesquisa é calibrar e ver até que ponto, observando o conjunto e as suas diferenças desses processos, realmente as razões que mais pesam são esse neorracismo cultural. Será que seria isso exatamente, né? Eu tendo a pensar que não é principalmente isso, porque a delimitação da minha pesquisa não é pensar o migrante em si, mas o migrante pobre, e, portanto, em relação ao diagnóstico que faz Foucault, que faz a Hannah Arendt, né, das mudanças dos a priori históricos, por exemplo, da produtividade na economia política no lugar das trocas, ou da relação produtividade-consumo na esfera do trabalho, que faz a Hannah Arendt, mostrando que se nós temos na contemporaneidade uma produtividade sem fim, ou seja, uma produtividade para produzir, para consumir e não para formar um mundo, constituir um mundo, então, à medida em que esses migrantes não são mais úteis como mão de obra, né, barata ou mão de obra geral, etc., eles, portanto, nesse aspecto, não constituem um capital humano suficientemente razoável para que sejam considerados, né, não somente socorridos, mas também acolhidos e aceitos. E eu falei em Londrina sobre isso, um outro evento muito parecido sobre biopolítica. Eu estou completamente convencido que essa centralidade de uma produtividade autorreferente no mundo contemporâneo, em que os saberes vinculados ao capital humano, aí poderia falar de economia política, poderia falar de uma certa psicologia também, que o Foucault trata no curso de 1979, Nascimento da Biopolítica, e outros saberes,
Quer dizer, todos esses saberes, esperando de cada migrante que atravessa uma fronteira, um comportamento responsivo e esperado, ou seja, aquele que maximiza essa produtividade, né? Então, a pobreza aqui, né, que eu destaco, migrante porque pobre, não é pobre porque migrante porque pobre, ela é um viés, sob um aspecto de análise interessante, né? E ela, no meu entender, então, para além do neorracismo, para além da xenofobia, parece-me que aí a aporofobia nos dias atuais, e atenção, não é só no Brasil que se tem nojo de pobre, tá? Quer dizer, a aporofobia, a aversão ao pobre, assim como você apontou o Hospital Geral lá, né, no século XVII, né, fundado por Luís XIV, se eu não me engano, em 1656, né? Me parece que esse é o ponto, né? Quer dizer, esse é o ponto que nós deveríamos talvez problematizar mais, né? E pensar mais como um fator, não que os outros não sejam relevantes, ou seja, nós estamos falando que agora a perseguição étnica, como fala Foucault, né, ou por razões políticas não exista, mas é porque o indivíduo, ele gira numa proporção inversa ao fluxo do capital. Quer dizer, o fluxo maior de imigrantes pobres e inúteis, dotados apenas de uma nudez abstrata, de uma vida nua, usando aqui os intérpretes de Foucault, né, etc., e eles não maximizam o outro fluxo, que é o fluxo do capital. Foucault analisou isso no século XVII, quando falava da fisiocracia. Quer dizer, para que o controle de grãos pudesse, o laissez-faire do controle de grãos, para que ele pudesse se autocontrolar, se autoestabilizar, era preciso um controle securitário das cidades, o controle do fluxo da população. Quer dizer, ao mesmo tempo você... isso é interessante, né? Ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, você fala de globalização, de fluxos de capitais cognitivos, materiais e imateriais, isso é acompanhado de uma retenção e de uma circunscrição dos fluxos populacionais por meio de medidas securitárias. Eu não devo ter respondido a todos vocês. Eu acho que o problema da migração da Bolívia no Brasil, alguns anos atrás, talvez, não posso estar enganado, talvez não se assemelhe tanto em termos de processo em grande porte e massivo que nós temos agora por ocasião das migrações haitianas e venezuelanas, né? Evidentemente. E eu devo ressaltar aqui que o professor de francês da minha filha é haitiano. É um migrante haitiano super capaz, poeta, né? Está fazendo mestrado conosco lá na PUC, assim como outros africanos que vieram agora fazer lá também. Então, eles têm muita riqueza. O haitiano tem uma formação, né? Estou falando daquilo que eu conheço, né? Não conheço nenhum venezuelano, não convivi com nenhum, mas tem uma riqueza. Eu não posso dizer, você tem que assimilar, né, o português, a cultura brasileira, esquecer quem você é, não é isso? Então, eu acho que essa é uma questão urgente em termos políticos hoje para ser tratada. Sobre a tua questão, que me pareceu absolutamente pertinente, como todas as outras, eu posso dizer o seguinte: assim como essa biopolítica em relação ao migrante não é a qualquer migrante, mas ao migrante miserável, assim a compaixão também com uma criança que morre não pode, né, nunca vai ser neutra, indiferenciada, né? Quer dizer, a depender da inscrição biopolítica dessa criança, nós vamos ter efeitos, né, efeitos de subjetivação, de objetivação diferenciados, né? Você falou que porque é uma criança síria, é isso? Né? Então, talvez ela não merecesse tanta comoção se fosse a Madeleine, aquela menina, bom, no caso de migração, mas enfim, a menina que um casal perdeu no condomínio de luxo, um casal inglês. Lembra do caso Madeleine? Tem um filme, tem uma série no Netflix agora, eu não assisti ainda, né?
tem uma coisa interessante que é da ordem biopolítica que eu nunca me esqueço, né? Foi feita uma pesquisa há alguns anos. Quanto tempo você dedica a um inglês que se atira na Tower Bridge, né? Quanto tempo você dedica na televisão para ele e quanto tempo a TV inglesa dedica a 100 angolanos, né? que foram mortos no mar Mediterrâneo, né? E o Moçambique, né? Se nós pudéssemos falar de um problema atual, né? Eu estive em Moçambique como professor visitante ano passado, né? Numa parceria que nós temos, um doutorado em humanidades, e eu confesso para você que eu nunca vi uma coisa semelhante àquilo. Eu nunca vi uma cidade de 200 mil habitantes sem um ônibus, sem um transporte público, né? Bom, a questão que eu queria desenvolver é a seguinte: comprovou-se que os meios de comunicação dão muito mais atenção a um só cidadão, né, que eventualmente atirou-se, né, de uma ponta, do que aquele tempo que ele deveria dedicar, nem é igual ao tempo aquelas 100 pessoas que morreram lá. Quer dizer, o título da reportagem é "Quanto vale o teu sangue?", né? Quanto vale o teu sangue? Quanto vale o teu sangue é uma pergunta biopolítica, né? Quer dizer, quanto vale de onde você vem, né, da tua linhagem, da tua pertença. Qual é a tua comunidade de pertença? A tua comunidade de pertença define o valor que você tem, né? Então, eu não sei se eu fui feliz na resposta, mas eu acho assim a questão do luto, né? Nós às vezes nos comovemos, né, e fazemos um justo luto para certas pessoas, mas para outras isso não nos importa, não nos diz respeito, né? Então, quer dizer, será que nós também operamos enquanto sociedade biopoliticamente nas nossas escolhas, nas nossas emoções, nas nossas comoções, né? Será que nós não só dizemos que é o Estado que faz isso, mas que nós também não somos seletivos em relação àqueles a quem devemos outorgar o luto, né? E a outros em relação aos quais não devemos nos importar ou, no máximo, nos tornamos indiferentes, né? Então, é uma questão que eu coloco, quer dizer, a biopolítica para Foucault nunca foi uma exclusividade, digamos assim, do Estado, né? Até porque o Estado, em Foucault, se sabe como ele entende, né? É uma composição heterogênea de governamentalidades, não é isso? Então, eu considero que isso é um problema interessante e que coloca nós mesmos em questão. Quer dizer, será que nós também operamos a partir, né, dessa perspectiva biopolítica, né, quando nós selecionamos, né, alguns e deixamos outros em segundo plano? Bom, seria basicamente isso. Eu agradeço pelas perguntas e eu gostaria de continuar conversando lá fora, se for possível, ou em outro momento, para dar vez ao próximo palestrante. E eu agradeço enormemente a todos vocês que aqui estão, especialmente aos organizadores desse evento. Obrigado. Acho que não haverá mais tempo para fazer mais alguma pergunta, porque a gente já tem que passar para a próxima mesa. Agradecemos a todos e pedimos que permaneçamos todos no auditório para ouvir o diálogo.